Boa noite a todos os amigos, uma alegria retornar aqui nessa noite tão agradável e que Jesus então nos abençoe, que a espiritualidade mentora do GECAF possa encontrar condições de abertura em cada um de nós para nos tratar naquilo que necessitamos. Amor de mãe é amor de mãe e é nisso que nós vamos focar hoje, ok? E embora esta data comemorativa esteja cerceada por um apelo comercial bastante grande, o qual não estamos criticando, porque o comércio gera emprego, faz girar a economia, é necessário, né? Os filhos se animam, se empolgam em comprar aquele mimosinho para a mãe, aquela florzinha, e chegam cheios de alegria, né? Então, não é para criticar, mas nós vamos falar sobre o lado espiritual de ser mãe, e entender um pouquinho da nossa missão enquanto mãe, e já vamos dizendo, sim, toda mãe merece ser homenageada nesse dia que é reservado especialmente para as que são mães. Mas amada, respeitada e honrada todos os dias. Certo? E eu quero me dirigir agora aos homens aqui presentes, que não fiquem preocupados, mas só se enaltece a mãe. Não é bem assim. Porque nascer mulher e ter a condição de ser mãe é uma experiência necessária ao processo evolutivo. Já fomos homens, nós mulheres, provavelmente, muito provavelmente, vocês já tenham sido mulheres, nascido mulheres, sido mães, porque tudo vai da necessidade do momento. E é por isso que tantos pais são tão amados pelos filhos, tanto quanto a mãe ou mais, porque eles têm esse sentimento materno também. Então, hoje, não se sintam menos. A importância do papel de cada um é a mesma. A mãe vai ser o nosso foco de hoje. Veja bem, a mulher nasce com um corpo preparado para a maternidade, em função do que eu acabei de falar, das necessidades evolutivas. Então, nós mulheres possuímos todas as características genéticas para a finalidade de procriação. São as mamas, o útero, o aparelho sexual. Tudo em nós é preparado naturalmente para dar à luz, para trazer a vida na Terra, mais um ser para a existência terrena, para a experiência carnal. Os nossos hormônios são totalmente diferentes e fazem uma diferença na vida da gente por esta condição, para que a gente tenha a possibilidade de ser mãe. A sensibilidade da mulher também é diferente da do homem, né? Com exceções, é claro, né? Mas não vamos focar nisso, né? Mas é desta forma, é tudo preparado para sermos mães, não que haja uma obrigatoriedade, mas o preparo é sim para isso. E veja bem, no livro dos Espíritos, capítulo 11, das leis morais, existe a lei, fala da lei de justiça, amor e caridade. No item 4, aborda o amor maternal e filial. Questão 890. O amor maternal é uma virtude
Vamos prestar atenção aí. Ou um sentimento instintivo, que é comum também aos animais. Nós percebemos, os animaizinhos domésticos, se você tem uma gatinha que dá cria, ela dá uma voltinha para tomar água, se alimentar e volta para os cuidados maternos. Uma cachorrinha que você tem é o mesmo comportamento. Qualquer animal domesticado vai fazer, os selvagens também, certo? E a resposta vem, é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação. Como é que nós nascemos? Fortes e independentes? Frágeis e dependentes totalmente do cuidado alheio. Se nós formos largados ali, num cantinho qualquer, sozinhos, nós vamos perecer em 24 horas, certo? Mas no animal, esse amor é limitado às necessidades materiais e acaba logo, gente. Eles cresceram e se tornaram independentes, vai te virar. Independência mesmo. Percebam os passarinhos. Os pais geralmente provêem o alimento na boquinha ali, até quando? Até eles criar a penugem necessária, que se tornam penas, as asas fortalecidas pelo treino em voar, voou, vai se alimentar sozinho. Não existe aquela coisa do clã, da família. Os mamíferos selvagens, a mamãe, geralmente é a mãe que ensina-os a caçar lá na frente, depois que ela para de amamentar, não é assim? E aí também, esqueçam, há uma separação natural. Então, os cuidados da mãe se tornam inúteis nesses animais. No homem, no ser humano, persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constitui virtudes e sobrevive à própria morte, acompanhando os filhos após a sepultura. É amor além da vida, gente. O amor de mãe é um amor além da vida. E aí, a espiritualidade, quando o questionamento é uma virtude ou um sentimento instintivo e faz essa diferenciação, ela dá um toque de leveza ao final. Ela diz, vedes que há uma diferença entre ambos. Então, acaba com a independência dos filhotes a dos animais. Mas o nosso é perene, é para sempre. Mas, claro que nós, como mães, a maioria apresenta uma grande dificuldade. Porque se apega à sua cria, aos seus filhos, e não tem a compreensão que os nossos filhos não são nossos filhos. Eles são primeiramente filhos de Deus, que é assim que chamamos o Criador, que são espíritos criados por Deus, assim como qualquer um de nós, e que tem a sua individualidade e evolução espiritual no caminho das suas escolhas. São espíritos milenares que reencarnam frágeis, dóceis, uma carinha de anjo, né? Que conquista quem chegar na casa. A criança, ela mobiliza a família toda. Não é verdade? Não se diz que uma criança renova os ânimos dos idosos que se tem na família? É a mais pura verdade. É isso que acontece. Renova a esperança, a expectativa, a alegria. Uma criança enche uma casa. E é essa a intenção do Criador. Que seja assim mesmo.
que ele conquiste, que ele inspire amor, cuidado, proteção. Porém, sendo espírito milenar, ele traz consigo, como qualquer um de nós, as suas más tendências, que no seu desenvolvimento, com o passar do tempo, ele vai mostrando. Começa nas brincadeiras com os primos, com os irmãozinhos, é meu esse brinquedo, daí rebenta o brinquedo, aquelas disputas, então aparece o egoísmo, aparece a invejinha do outro que tem, ele não tem, enfim, cada um vai demonstrando as más tendências. E o compromisso por nós aceito na ocasião do planejamento reencarnatório é o de educá-los. Educar significa tirar de dentro tudo isso que ele vai pondo para fora e vai demonstrando no convívio as suas más tendências. É só observarmos cada filho, cada neto, para ver o que ele está trazendo enraizado em seu espírito, que precisa ser educado, trabalhado. Esse é o nosso compromisso aceito, quando olhamos nos olhos uns dos outros e dissemos, sim, eu te aceito como filho, e vamos aprender a nos amar. E como família, vamos exercitar afabilidade e doçura. Esse é o compromisso, né? A maioria de nós vem para cá e esquece bem rapidinho tudo isso. E aí vemos tudo o que vemos na sociedade hoje. Nós temos crianças que são extremamente ciumentas, né? Um do outro tem ciúme do pai, da mãe, é só observar. Então é ali que a gente precisa trabalhar. Então ser mãe é um encargo que nos foi confiado diretamente por Deus. Sim, todo ser humano nasceu de uma mãe, independente de como ela seja. Todo ser humano nasceu de uma mãe. Deus precisa de alguém que seja o veículo para trazer os espíritos desencarnados para uma nova oportunidade. E isso se chama mãe. Então nós somos chamadas pela espiritualidade como co-criadoras. Co-criadoras, quer dizer, nós auxiliamos Deus na criação. Deus é o criador de tudo, mas nós somos co-criadoras quando trazemos alguém à luz do dia na Terra. A missão e o compromisso, então, nos confiado é de fazer todos os esforços. E aí entra o papai, né? O genitor, porque as mamães que não são mamães solo, então o papai está nessa obrigação junto, nesse compromisso. Conduzi-los ao bem, ensiná-los a serem pessoas boas e não competitivas, famosas, ricas, da melhor profissão. Gente, isso é consequência dos esforços que ele vai empenhar em conquistar. Isso vai depender das escolhas e de como ele usar o seu livre-arbítrio para as conquistas, para desenvolver as suas faculdades intelectuais. Mas não ali uma mãe ou um pai cobrando que faça isso, que faça aquilo, que seja assim ou que seja assado. A missão dos pais é falar de Deus, é falar de Jesus e torná-los pessoas do bem. Então é conduzi-los ao caminho da evolução, esse caminho de retorno ao Pai, ao Criador, certo? Então, acendendo a luz do Evangelho no lar,
nós vamos conseguir cumprir esta missão. Bem, gente, o problema aí que eu comentei de que muitas mães vão seguir por um sentimento de proteção exacerbado em relação aos filhos. É a forma equivocada de amar os filhos. A superproteção, extrapolando esse sentimento, fazendo todas as suas vontades. Eu comentava com o nosso amigo Danilo que eu não sei de quem é a autoria, mas demanda já de longa data que eu conheço lá, assim, não lembro de todos, não pesquisei hoje, assim, neste momento, mas sempre vale a pena relembrar, talvez seja de algum papa. Os 10 princípios para se estragar um filho ou para conduzi-lo à marginalidade, torná-lo um marginal, né? É ir fazendo todas as vontades do filho, considerando ele muito especial, dar todos os brinquedos, ir atrás dele juntando tudo, toda a bagunça que ele faz, não controlar horário, não exigir higiene e asseio pessoal, não deixar que ele faça exatamente tudo como ele quer. Quando ele falar palavrão, ache graça, dê risada. Quando ele desrespeitar um tio, avó, alguém mais velho, não chame a atenção dele, não eduque, certo? Brigue e discuta com o seu companheiro, companheira na frente do filho sempre. Use de gritos dentro de casa, né? Faça sempre todas as vontades. E outra coisa muito importante, sempre defenda ele. Na escola, na rua, dos colegas, ele sempre está coberto de razão. Esse é o caminho, mais ou menos o caminho, para conduzir o seu filho para o abismo. Para empurrar ele abismo abaixo. Tá certo? Então, assim, quantas mães são infelizes por não ter combatido as más tendências desde aquele princípio que eu falei. Quando ele começa ali com os irmãozinhos, com os primos, a ter o ciúme ou algumas outras coisas. Não deram limites considerando-os especiais, alimentando o falso entendimento de que os seus filhos são melhores do que os outros, são diferenciados. E eu trouxe como ilustração um caso trazido por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Irmão X, nesta obra, Contos desta e doutra vida. É claro que é um caso extremo de excesso de proteção. O final é trágico, mas acontece, gente, ainda nos dias de hoje. É o conto de número 39, denominado pelo Irmão X como álbum materno. Álbum materno. Então, Dona Silvéria Lima, em um álbum com muitas fotos, escreveu a história do seu filho querido. Em 12 de outubro de 1941, nasceu Maurício. Que alegria! Como explicar o mistério da maternidade? Meu Deus, parece um tesouro do céu em meus braços. Eu estou resumindo o máximo, porque é gigante isso aqui, tá bom? Mas não se assustem, é rapidinho. Com 8 dias de nascimento, pediu ao Jorge, pai do Maurício, que comprasse um berço maior, melhor, divino, mais leve, que o filho precisava e merecia. E queixou-se que o marido, que nunca reclamara de nada até então, falou que isso era um exagero, que não havia necessidade, que deveriam pensar naquelas crianças pobres, que nem o mínimo
bonitinho para crescer. Falou da caridade. Ela desdenhou, disse que caridade é cada um cuidar da sua obrigação. Ponto. O marido é que está ficando sovina. 1 aninho, Maurício adoeceu. Já levei em 6 médicos. Estou enlouquecida. 2 aninhos. O pediatra orientou Dona Silvéria que deveria deixar de amamentá-lo e retirar o uso da chupeta. Mas que médico intrometido, né? Quer se intrometer na educação do meu filho? Eu sou a mãe. Eu amamento e dou a chupeta até quando eu quiser. Bom, em 1944, eu não posso deixar de ler, porque é uma orientação fantástica, gente. É um trechinho só. Em março de 1944, o Mauricinho, intranquilo, arranhou de leve o rosto da ama com as unhas. Ele estava brincando, era brincadeira de criança, mas o marido ficou nervoso com ela e pediu que ela chamasse a sua atenção. Claro que ela não fez isso, da onde? Mas o marido falou para ela. Falou sobre reencarnação, assegurou que criança é um espírito que já viveu em outras existências, quase sempre tomando então um novo corpo para se redimir de culpas anteriores. E falou também que os pais são responsáveis pela orientação dos filhos diante de Deus. Porque os filhos, palavras do coitado do Jorge, são companheiros de vidas passadas que regressam até nós, aguardando corrigenda e renovação. Deu vontade de rir dele, na cara dele. Antes do casamento, Jorge já andava enrolado com espíritas. Que reencarnação? Quem que acredita nisso? Tudo balela. A criança só estava nervosa. Tá bom. Lá em 1946, Jorge chamou minha atenção com austeridade. Parece que é inimigo do próprio filho. Disse que estou criando um pequeno monstro. Que horrível isso! Só porque o menino jogou querosene no cachorro do vizinho. E ateou fogo. Um cachorro imundo. Meu Jorge, tão inocente, acreditou que o fogo ia limpar o cão. Lá em 1948, crises de Maurício. Quebrou vidraças e pratos. Fez birra. Jogou um copo de vidro no olho da cozinheira. Machucou de leve. Ela foi parar no hospital. Jorge queria castigar o menino. Não deixei. Discutimos, chorei muito. Estou muito infeliz. 1950. A professora veio queixar-se das faltas e mais faltas para incriminar meu garoto. É uma neurótica. Falou que não pode deixá-lo muito tempo com os outros alunos. Pintou meu filho como um capeta. Ensinei a ela que a porta da rua é a serventia da casa. 1952, gente, o próprio Chico, ele pegou pinceladas desse diário, né? Desse álbum materno. E eu resumi mais um pouco, tá bom? Por isso, os anos assim. 1952. Não tem problema. Maurício foi expulso de 3 colégios. Perseguido pela sorte, o meu inocentinho. Jorge se descansado, desiludido. Falou em internato de correção. Será que o meu filho só consegue amor e refúgio nos meus braços? Tão meigo, tão bom.
Prefiro desquite que deixar Jorge pôr em prática todas essas ideias de punição. Eu nem consigo compreender por quê. Meu filho será um homem sem complexos, independente, sem restrições. Quero Maurício feliz. 1956. Meu marido quer empregar nosso filho numa casa de móveis. Que loucura! Acha que trabalhar ensina disciplina, responsabilidade. Meu filho obedecer patrão era só o que me faltava. Temos o suficiente para garantir sossego e liberdade para ele. 1957. Jorge está doente, hipertenso, coração cansado. O médico pediu que ele não se aborreça, não tenha contrariedades, não sofra nenhum choque. Anda triste com as calúnias contra Mauricinho. Falam que ele vive na rua, não vai para a escola, anda com vagabundos, foi visto roubando e usando maconha. Pobre filho meu, é filho único, precisa de grupo para estudar. E se chega só de madrugada é porque precisa da ajuda dos colegas nas casas em que se reúnem. 1958. O menininho Mauricinho com 17 anos, então. Jorge ficou nervoso. Exigi que comprasse um carro para Maurício, como presente de aniversário. Brigou, xingou, mas cedeu. 1959. Estou desesperada. Jorge foi sepultado ontem. Morreu pela violência do delegado que intimou Mauricinho a provar que não estava vendendo maconha. Amanhã enviarei um advogado. Se for preciso, processo aquele chefe truculento. Ninguém vai arruinar o nome do meu filho, que é um santo. Ai, meu Deus, como as mães sofrem. 1960. Duas mulheres me procuraram. Queriam me arrancar dinheiro. Disseram que o meu filho surrupiou suas joias. Mentirosas. Ele jamais faria isso. Dou-lhe farta mesada. Vamos ver a conclusão desse amor equivocado. 22 de fevereiro de 1961. Nunca pensei que o nosso amigo Noel chegasse a isso. Culpar meu filho. Sempre a mesma arenga. Maurício na maconha, Maurício no furto. Agora, é um dos mais antigos companheiros amigos do meu esposo que vem denunciar meu filho como metido num suposto crime de estelionato, comunicando-me numa farsa bem tramada que Maurício falsificou a letra num cheque, roubando 300 contos. Tudo perseguição e mentira? Já ouvi dizer que Noel anda caduco, usurário, caminhando para o hospício. Essa que é a verdade. Sou mãe. Não permitirei que meu filho sofra. Nunca admiti que ninguém levantasse a voz contra ele. Maurício nasceu livre, é livre, faz o que entende, não é escravo de ninguém. Estou revoltada, revoltada. Nesse ponto, acaba o relato de Dona Silvéria Lima. O corpo dela estava inerte, ensanguentado no chão, diante dos amigos espirituais que relataram esse caso, através do irmão X para Chico Xavier, e foram chamados para prestar assistência no desencarne dela, né? Ela tinha acabado de ser assassinada pelo Mauricinho, obsediado e sequioso da herança.
E enquanto esses amigos espirituais selecionavam as últimas notas desse álbum materno, o Mauricinho, na salinha ao lado, ligava para a polícia, depois de ter armado habilmente a tese de suicídio. É um caso chocante, doloroso de se ouvir? É. De outras formas, vemos tantos na sociedade, porque a mãe acha que é a preciosidade da vida dela. Considerou já ao nascer um tesouro do céu nos braços dela. Diferente de todas as outras mães que tinham qualquer filho, né? Essa visão equivocada leva a tudo isso, gente. Pode levar a tudo isso. É um caso extremo, mas é possível. E está aí a espiritualidade para nos alertar da responsabilidade de educar. Cortar as más tendências. Tá bom. Tá, então ser mãe é padecer no paraíso? Vamos pensando um pouquinho. Primeiro que não estamos em paraíso nenhum, né? E mãe não padece. O fato de amar incondicionalmente elimina qualquer forma de padecimento. A maior prova é ver a fila nos presídios, no dia de visita, com as mães com a sacolinha lá de mercado, com a toalha, com a escova de dente, com a pasta, com a cueca limpa ou com as roupas íntimas da filha, para que ela possa se higienizar, para os filhos, né, presos. Tem mãe que tem um filho que ainda não atingiu idade, mas pelos crimes está em casa de reeducação, e um filho na prisão que ela vai num, depois vai no outro, e não falha o dia da visita. Isso não é padecimento, isso é abnegação, isso é amor incondicional. E daí que vai, vamos terminar aqui e a gente vai pensar mais além, desse amor além da vida que eu falei. Amar os filhos desde a infância, prepará-los para as lutas que a vida nos proporciona. Então, dizer não é ensinar os filhos a lidar com as frustrações, com as dificuldades que temos por aí, com as várias reprovações em vestibular até alcançar o resultado positivo ou em concurso. E assim por diante. Nas lidas da vida, desde os primeiros anos de vida, cortar os excessos de liberdade, excesso de tecnologia, de jogos, de consumismo. Hoje, a maioria dos filhos vive num mundo irreal, num mundo virtual. Daí tem dificuldade de conversar com o pai, vô e vó nem conta, uma parcela, né? Uma parcela que não foi educado. Os pais entregaram eles para a vida online, né? Ou então compensam com o consumo, assim por diante. Controlar e corrigir as atitudes preconceituosas. Se a família educa em casa, jamais terá um filho que vai ser o causador do bullying. Porque nós nos horrorizamos com os casos de preconceito, de bullying, etc. Mas como estamos educando os nossos filhos para que não sejam eles os veículos de violência aí na sociedade? Que passam atropelando, que passam machucando. Então, ensinar a tolerância para que saibam lidar com as frustrações.
Então, quando falamos em padecer no paraíso e tudo isso que não existe, tem a pergunta que eu falei no começo. O relacionamento entre mãe e filho é perene mesmo no mundo espiritual? Então, a resposta é de Divaldo, né? Vemos nas páginas espíritas que o trabalho da mãe, mesmo após a desencarnação, é muito intenso para recuperar aqueles filhos que ficaram na retaguarda. Esse afeto é muito poderoso e permanece no além-túmulo. E permanece com as características sublimes que contribuem para o despertamento daqueles filhos daqueles que foram filhos e estão sofrendo sem libertar-se das paixões infelizes. Então tiveram uma encarnação toda equivocada e permanecem equivocados no mundo espiritual após o desencarne. Tem um diálogo nesta obra Libertação, também de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, e tem o caso de Gregório. Esse caso de Gregório é o que justifica o título da obra. Gente, vale muito a pena ler. É encantador. Toda a trama até o desenlace. É realmente uma obra que vale muito mesmo a pena te ler, tá? Então, Gregório era um infeliz e se encontrava numa situação muito amarga, de muito sofrimento, porque ele se tornou um líder dos espíritos trevosos, dos inimigos da luz. Então, veja, ele conquistou uma liderança, porque foi líder na Terra, ele quis uma liderança lá, só que se engajou do lado do mal, porque ele era um espírito violento. Desencarnou e foi para o lado violento também. Ele era voltado às revanches, vinganças, cobranças, vítima do próprio passado. Até o momento em que a sua mãe, um espírito de escola, iluminado, que não precisava nem estar mais na esfera terrena, nas proximidades, ela, para ele, né, a gente vai usar o termo, materializou-se diante dele. E, gente, estou resumindo tudinho. Um diálogo muito difícil, porque primeiro ele fica estarrecido com aquela imagem, com aquele fenômeno ali na frente dele, da mãe, um ser totalmente iluminado ali, falando com ele. E ela veio com a autoridade moral que possui, intimando ele a mudar de jeito, porque já estava ali há tanto tempo que ela se obrigou a vir socorrer o filho. Aí eu vou fazer um parêntese. Gente, como pode sobreviver uma teoria de céu e inferno? A mamãe no céu e o filho ardendo no fogo do inferno. Aqui está mais uma prova de que, como Chico Xavier fala, a oração de uma mãe arromba as portas do céu. Figurativamente falando, né? Arromba as portas do paraíso. Do poder que tem, do amor que a mãe sente pelo filho, ela quer ir socorrê-lo, tirá-lo de onde está. Com autoridade moral, ela lhe fala, bem curtinho também. Acreditas, Gregório, porventura, com aquela voz doce de uma mãe, daquela mãe mais amorosa, que o amor pode alterar-se no curso do tempo? Supusestes um dia que eu pudesse esquecer? Ouvidaste a imantação de nossos destinos? Peregrine minha alma através de 1000 mundos, suspirarei sempre pelo nosso encontro.
A luz sublime do amor que nos arde nos sentimentos mais profundos pode resplandecer nos precipícios infernais. Olha que forte, gente. A mãe garante que a luz do amor resplandece onde for, nos precipícios abismais infernais. O amor de mãe tem poder. Atraindo para o Senhor aqueles que amamos. Gregório, ressurge. Está na hora de trabalhar pela sua evolução. E aí acontece o resgate dele, que quem quiser vai descobrir aqui como, de que jeito. Maravilhoso, gente. Mas o que vale mesmo deixar é essa mensagem desse amor tão grande que dá nome à obra Libertação, graças ao amor dessa mãe. Tá certo? Bem. Eu queria comentar mais, tá? Eu preciso contar mais um exemplo agora de uma mãe desencarnada e a filha encarnada, para ver o amor agindo na vida, para resgatar uma filha encarnada que está se perdendo no álcool, nas drogas. E talvez alguns de vocês tenham assistido essa palestra. Ele chama A Ternura de um Coração de Mãe. É uma palestra do Divaldo. Eu acho que essa palestra é de 2017, se eu não me engano. E a palestra toda dele é relatando esse caso que ele vivenciou. Então, Divaldo, ele relata nesta palestra dele que quando ele psicografa Victor Hugo, ele aprecia muito música clássica. E numa ocasião, ele colocou Mozart. Ia psicografar, e ele psicografa por longas horas, Victor Hugo, esse espírito, né? Ele colocou lá Mozart com a música Happy End. Happy End fala sobre a morte. E Divaldo tem a capacidade de se desdobrar. E se desdobrou ficando no ambiente, ouvindo a música ali. E Victor Hugo psicografando com a mão direita. Ele percebeu que uma luz muito forte passava por baixo da porta e se apresentaram diante dele duas senhoras desencarnadas, certo? Ele estava em desdobramento. Uma de 60 anos, trazendo uma lanterna na mão, e a outra de 50 anos, ele relata que muito bela, muito bonita mesmo. E essa mulher de 60 anos falou para ele que tinha uma filha com mais ou menos 36 anos e que era a razão de muita preocupação, porque ela é psicanalista e estava destruindo a vida dela, a encarnação dela na Terra. Materialista e não acreditava em Deus e em nada. Quando tinha 3 anos de idade, eles moravam no centro de São Paulo, numa avenida muito movimentada, estava no colo da mamãe, viu o pai ser atropelado e desencarnar. E ficou por muito tempo questionando onde é que está o pai, e a mãe conta para Divaldo que ela chegou a se ressentir da morte do pai muito mais do que a própria mãe. Tá bom. Muito apegada ao pai, cresceu, a mãe logo foi atrás. Ela fez faculdade de psicanálise, quando passou no vestibular, a mãe ainda estava encarnada, deu de presente para ela um disco de Mozart com, acho que era a coleção e tinha Happy End lá. Ela gostava muito de ouvir. Mas ela chamava Deus de cruel. Ela ouvia essa música Happy End e acusava Deus de cruel por tê-la deixado órfã. Ela se tornou uma pessoa cética e adotou uma linha profissional freudiana que também vinha de encontro com todas as ideias materialistas dela. Então, na sequência da formatura dela,
que a mãe presenteou com esse disco, a mãe desencarnou. Por decepção amorosa, essa moça foi se entregando, então, às drogas e ao alcoolismo. A mãe tentou de todas as maneiras, enviava médiums até ela, tentava ficar próximo, envolvia ela de amorosidade e ternura, não conseguia nada. Então, ela foi até Divaldo pedindo que queria que ele telefonasse para ela na manhã seguinte e preveniu. Olha, ela vai te atender de má vontade, mau humor, vai duvidar de você, mas fale tudo isso que eu te falei. E Divaldo fez isso no dia seguinte. E ela foi falando que isso era... Tem uma palavra aqui que não sei se Vitor Hugo anotou o telefone para ele, o nome da moça, tudo certinho. E Divaldo fez isso no dia seguinte, né? Ela atendeu o telefone exatamente do jeito que a mãe tinha prevenido o Divaldo. Quando daí contou, Divaldo falou tudo que a mãe passou, foi dando todos os recados e enfim, o que a moça fez? Ele falou para ela, tentou convencê-lo e tal, e ela disse que ele era mais um louco, que era só um oportunista, que a mãe já tinha morrido, e ele foi contando tudo, deu detalhes, e ela sentiu interesse e ouviu ele. Tá bom. Divaldo contra-argumentou porque ela falava que ele tinha captado o psiquismo coletivo e passou essas informações para ela. Aí ele pegou por outra informação da mãe. Interessante é o seu noivo, que você amava, ele casou com outra e você ainda o ama. Aí ela mudou a conversa com ele. Divaldo aí falou para ela que teria uma palestra. Estou um pouquinho preocupada com o horário, mas vai dar tudo certo, tá bom, gente? Que se ela quisesse saber mais detalhes, ele estaria em São Paulo, numa conferência na cidade de Matão, a 250 quilômetros da onde ela morava, e que falasse que fosse lá, porque a mãe estava muito preocupada com ela, porque ela estava se suicidando. E ela perguntou, mas como? Ele disse assim, os espíritos nobres não falariam para mim o que você está usando. E para mim também isso não interessa. Interessa é que a senhora está se entregando ao desespero, se comportando de maneira inadequada para a sua profissão, deveria fazer mesmo era uma autopsicanálise para não continuar nesse caminho. Mas o mais importante, eu só falo pessoalmente. Bom, em maio a conferência em Matão aconteceu e ele visualizou na fila uma moça muito bonita naquela faixa etária e já vislumbrou a mãe, abraçada a ela, acompanhando ela. Quando a moça se aproximou de Divaldo, ele falou, eu não disse que a senhora viria? Ela respondeu, o senhor é satânico, como sabe que sou eu? Daí ele falou que a mãe estava acompanhando, como que a mãe estava, e que queria lhe dizer que ela era muito amada. Descreveu a mãe beijando a filha, passou todos os recados sobre a necessidade da morte, a justiça divina, e que ela ainda seria muito feliz. E contou para Divaldo, só para Divaldo, que a esposa daquele ex-noivo dela havia falecido e que ele ainda a amava. Por isso que a mãe falou que ele ainda seria muito feliz. Essa moça abraçou Divaldo e falou que no Deus que ele comentava, ela acreditava. Não foi difícil, né? Ele deu tantos argumentos, tantas evidências, que ela acreditou imediatamente. Bom, Divaldo, para frente, fez uma conferência na Associação Médico Espírita de São Paulo. E, enquanto isso, ele passou para essa moça o endereço do noivo, tudo que ele sabia, e esqueceu dela. E nessa conferência médico espírita, ele encontrou de novo a moça, que veio abraçá-lo, agradecer tudo que ele fez por ela, apresentou o rapaz que era companheiro e apareceu a mãe dela com uma criança no colo.
avisando que a família ia aumentar via adoção. E foi o que aconteceu. Essa moça acabou adotando, esse casal, uma criança com deficiência. E exercitou todo o amor materno em memória ao amor que recebeu da mãe, porque tudo ficou esclarecido ali, via Divaldo, né? E ela começou a acreditar em Deus e retomou o caminho e ainda conseguiu. Então aqui, gente, qual é a mensagem central? Eu trouxe 3 ilustrações diferentes e todas com um teor. A única foi o amor exacerbado e equivocado, mas foi amor da primeira mãe que acabou assassinada, certo? Então é um exemplo de como não devemos ser. Não tratar nossos filhos como numa redoma de cristal, como especiais e diferentes dos outros. O segundo, uma mãe desencarnada, o filho desencarnado também, numa situação horrível, onde ela consegue o resgate. E agora, a mãe no plano espiritual, não tendo paz, porque a filha aqui estava se perdendo a oportunidade reencarnatória. Todas exemplos de abnegação, de amor materno, que verdadeiramente é isso. E a gente vê aí na mídia, agora nessa semana, aquelas reportagens daquelas mães que são mães por escolha, que são mães, só não geraram no seu ventre, mas são mães de 18, de 20 filhos, que outras geraram e não tiveram condições, e elas abraçaram com aquele amor. Quantos exemplos de avós que catam os seus netos para criá-los como filhos por várias situações. Então, o amor de mãe é uma essência divina que todos nós temos plantados, todas as mães têm plantado no coração. E tem uma mensagem de Raul que diz assim, ó, enquanto houver crianças e mães na Terra, o amor divino estará cantando esperanças para a humanidade. Olha que lindo isso, gente. A maternidade é a mais elevada concessão do nosso Pai, demonstrando que o mal jamais triunfará no mundo. Porque enquanto houver um coração, um sentimento maternal na Terra, o amor ateará o fogo purificador e a esperança da felicidade jamais acabará. No longe do tempo ecoariam os conceitos do Filho de Maria, a mãe por excelência, a mãe do nosso Mestre Jesus, nossa mãe, como são os irmãos menores de Jesus, nossa mãe Maria, a mãe por excelência, sustentando a mulher no ministério da maternidade para todo sempre. Essa pequena frase aqui embaixo, eu retirei da obra Há Flores no Caminho, do Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles, chamado Jesus e Maternidade. Então, assim, gente, o nosso amor aos nossos filhos vale pela qualidade da educação que nós dermos a eles. Lembremos que a pergunta que nos será feita ao desencarnarmos será: que fizestes dos filhos que te confiei? Lembremos disso e exercitemos realmente o amor materno, sempre amparadas pelo amor paterno, quando possível. Eu quero agradecer toda a atenção de vocês. Espero que o coração de cada um tenha ficado quentinho, como o meu ficou. E vamos aproveitar toda a harmonia deste ambiente
para olharmos um pouquinho para dentro de nós, cerrando os nossos olhos levemente, sem apertar. Entre em contato com o seu batimento cardíaco e lembre-se da sua mãe, do jeito que ela foi, mais rude, mais dura, mas lá no fundo, por amor a você. E agradeça a sua mãe neste momento a oportunidade de estar encarnado. É graças a ela que você está aqui, que eu estou aqui. Cada um de nós. Temos que honrar a nossa mãe, independente da profissão, dos equívocos, da falta de aconchego. Ela deu o que ela poderia dar. Ela deu a vida. E nós cá estamos hoje, ouvindo falar do amor materno. Se não recebemos tanto amor, possamos doar esse amor. Não só aos nossos filhos, mas estender o nosso olhar aos filhos das outras mães, aos filhos das mães, para as mães, orar pelas mães dos presidiários, das prostitutas, das mães que sabem que já perderam seus filhos para a dependência química, que se tornaram moradores de rua, mães que recém separaram-se dos filhos pelo desencarne dos mesmos, mães que perderam tudo de material e filhos nas enchentes das águas do Rio Grande do Sul. Peçamos por todas essas mães, rogando que a misericórdia divina, que a bondade da espiritualidade superior se instale no coração de cada uma delas, incutindo esperança, dando força e muita coragem para recomeçar. Que nosso amor, que nossas vibrações cheguem a todas elas. E cada mãe que aqui se encontra nesse momento, receba todas as vibrações amorosas da espiritualidade. Que tenha uma semana de muito amor, de muita harmonia e paz na família. Que a missão seja cumprida com galhardia, com sucesso. E que o anjo guardião de cada uma acompanhe-as, a vocês e a todos, no retorno a seus lares. Assim seja.